eu quero falar hoje com vocês a respeito de tudo que aconteceu nos últimos 10 dias. E o título da pregação que eu vou trazer hoje, deixa eu ver se já está aqui na tela, chama Melhor Juntos. Diga comigo, Melhor Juntos. Em inglês, está aí no telão também. Como é que é em inglês? Vamos ver? Better Together. Vamos tentar, todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Better Together. Esse é o nome da visão da Hope Chapel agora. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. O pastor Craig, quando ele chega nos lugares e ele dá o boa noite ou good evening, né? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Essa visão Melhores Juntos, ela surgiu agora no ano passado, lá na Hope Chapel. E teve uma mudança de estrutura em tudo que eles estão fazendo. E é muito melhor juntos. Por que é melhor juntos? Vocês já jogaram uma pedra na água e viram aquele efeito que uma pedra na água causa? Não estou falando aquela pedra que tu toca que sai pulando. Assim. Tem uma pedrinha que tu toca assim meio de lado e ela sai pulando. Não. Só estou falando de largar uma pedra na água. Assim. Largar na água e ela começa a criar ondas circulares em volta dela. Começa a primeira, segunda, terceira, sim ou não? A pergunta que eu te faço, se tu quer gerar uma onda grande, é melhor ter uma pedra grande ou uma pedra pequena? Não ouvi. Uma pedra grande. Então, quanto maior a pedra que tu lançar na água, maior a onda que vai surgir, maior o impacto que vai causar. Quanto mais unidos nós estivermos como igreja, maior impacto nós vamos causar em nossa volta. Primeiro começa aqui em Bom Retiro. É aquele primeiro círculo. Daqui a pouco chegou em Estrela. Daqui a pouco chega em Taquari. Daqui a pouco chega em Montenegro. Daqui a pouco chega em Novo Hamburgo. Daqui a pouco chega em outras nações. Por quê? Porque Deus escolheu. Nós estamos indo para São Paulo agora, através da expedição divina. E ali, aqueles que tiverem desejo de aprender inglês vão estar em contato com o pastor Phil, com o pastor Linus. É importante demais, amados. Eu digo que é importante porque a geração, o pastor Samir e a pastora Márcia, essa geração vai ter que passar o bastão. Como eu fico feliz quando eu olho para o louvor e vejo o Abel puxando a igreja a adorar, a louvar. Quando eu vejo a Camila puxando vocês para adorar, a louvar. Quando eu chego lá naquela porta e vejo o Alecão e a Ivanete. Então, amados, quanto mais unidos nós estivermos, melhor vai ser. E eu preciso que vocês comecem a se esforçar nesse aspecto aí, de falar inglês, de assumir. Eu estava no aeroporto, cara, a despedida foi muito difícil, o Lito estava lá. Foi algo maravilhoso, tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. E aí tu vê que na equipe ali, o pastor Craig pegou e deu a oportunidade para cada um deles falar, cada um, o que mais impactou eles nessa viagem, o que mais marcou eles nessa viagem, o que eles gostariam de ver, e cada um foi dizendo. Agora, pergunta para mim se o Litos entendeu tudo que eles falaram. Entendeu. Sabe por quê? Sabe por quê? Que tinha eu traduzindo. E aí ele entendeu tudo. E eu, pelo Litos, dobrei o tempo. Né? Não tinha ele lá, o resto estava todos americanos, e aí podia pegar o que eles estavam falando. Mas eu não gosto de... Eu acho que está uma falta de respeito. Alguém está falando e o outro não está entendendo. Então, se eu posso traduzir, eu traduzo. Né? E foi um momento muito bacana, amados. E a gente vai aprendendo. E a simplicidade dessa galera que esteve aqui. O pastor Craig, ele chegou no dia que ele pregou em Estrela, e no dia que pregou aqui, ele disse assim, é muito bom estar com vocês, nós temos aprendido demais com vocês. Nós temos aprendido demais com vocês. Esse é o nosso DNA, amados. É o DNA que nós não podemos perder. Não podemos deixar o orgulho entrar no nosso coração. E aí, quando eles estavam falando a respeito de melhor juntos, trabalhar em equipe, eu olhando para o pastor Craig ali, eu me lembro que ele comentou no culto de Estrela que ele andou do lado do pastor Jason 43 anos. Que aos 17 anos, ele encontrou o Jason e ele pregou o evangelho para o Jason. E desde então... Só 2 anos, eu não sei se foi porque um viajou para fora da ilha ou não, que nesses 45 anos que eles se conhecem, só 2 anos eles não andaram juntos no ministério. Mas eu olhei para ele no aeroporto e eu disse, será que esse cara volta? Não pela vontade,
mas achar tempo, achar saúde, achar disposição. E eu falei para ele, cara, Craig, eu estou muito feliz de ter vindo. Muito feliz. E eu vou compartilhar algo com vocês, amado, porque eu perdi o pai muito cedo. A Samira está aqui, ela sabe. Meu pai tinha 48 anos de idade quando morreu. 48. Na época, eu não me dei conta como ele era jovem. Hoje eu estou com 52. Ele era mais novo do que eu. E nada daquilo que eu realizei de verdade, nada daquilo que eu conquistei de verdade, eu tive condições de mostrar para meu pai. De dizer assim, ó pai, olha a loja que eu fiz, olha o prédio que eu construí. Nada disso não tive chance nenhuma de fazer isso. E eu falei para o Craig, para mim era muito importante que ele viesse, porque quando eu cheguei na Hope Chapel, a primeira pessoa com quem eu cruzei foi o pastor Jason. Mas lá eles têm cursos, e o primeiro curso que eu fiz foi com o Craig, um curso de discipulado. Então, os primeiros passos na fé, eu tive com ele. Eu falei assim, o Jason já tinha visto aquilo que Deus tem feito, mas eu estou tão feliz de ter vindo. Por isso que eu te fiz correr de um lado para o outro para ver tudo aquilo que Deus tem feito. E ele falou assim, o pastor Samir, quem lembra o que ele falou lá em Estrela? O pastor Samir só tem dado ordens para nós aqui. Ele só diz, levanta, senta, vamos, entra na Kombi, estou atrasado, sai para lá, para cá, isso aqui. Mas também para manter aquela equipe ali toda organizada e no horário. E aí eu olhei para ele e eu pensei, cara, foi muito difícil para mim me despedir deles lá. Foi impossível segurar as lágrimas. E olhando para a vida deles, ele tá com 50 anos de convertido. Eu pensei, essa maratona aí não é fácil. Não é fácil. Presta atenção. Não é fácil somente permanecer convertido, mas ainda permanecer convertido e no ministério, por esse período de tempo. Então, lá em 1 Coríntios, está escrito o seguinte, lê comigo. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes, diga firmes. Inabaláveis e sempre abundantes na obra do... Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu vou ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes quando forem fazer alguma coisa na obra de Deus. Por quê? Porque no Senhor o teu trabalho não é em vão. No Senhor não é em vão. E aí, durante esse período que eles estiveram conosco, a gente teve 2 reuniões de liderança, onde foi falado muito sobre a visão de uma igreja. O que é a visão? E o poder que uma visão pode ter. E o Craig definiu lá em Itaquari, na quinta-feira, ele disse, visão é um retrato do futuro que ainda não existe. Diga para a pessoa que está do teu lado, visão é uma fotografia do futuro que ainda não existe, mas tu consegue ver. Não é fácil ter visão. Tu consegue fechar os olhos e imaginar uma igreja onde não existe nada? Onde não existe nem o terreno ainda? Tu consegue ter uma visão? E ele comentou a visão que ele teve de Deus depois que ele se converteu. Ele comentou a visão de alguns amigos dele. Quem lembra do cara que disse para ele que ia fazer um filme de surfista? Ele estava na Califórnia na época, e aí chegou um cara para ele e disse assim, Craig, eu comprei uma máquina de filmar a prova d'água. Eu vou fazer um filme para alcançar os surfistas. Aí o Craig disse, intenção boa essa do teu coração. Mas ele falou assim, mas no meu coração eu pensei assim, não vai dar certo. E aí diz que, acho que foi uns 3 meses depois o cara liga para ele, não me lembro como é que foi. Eu sei que o cara liga para ele e diz, eu estou aqui no Havaí. Eu quero que me apresente os surfistas cristãos. Eu quero que me apresente os melhores picos, os melhores locais onde o pessoal pega onda. Que eu estou com mais 2 caras aqui, nós vamos fazer esse filme. E diz que o filme, como é que era? Correndo Atrás do Sol? Já viram esse filme aí? Eu não sei como é que é o título em português, mas em inglês é Correndo Atrás do Sol. E diz que foi o maior sucesso, ganhou vários prêmios no mundo evangélico. E muitos surfistas deram a vida para Cristo por causa desse filme. Então, visão
é um retrato do futuro que ainda não existe, mas que queima no teu coração. É algo que só tu às vezes enxerga, mas aquilo está queimando. Vamos pegar o Juad como um exemplo. Daqui a pouco deu o desejo do pastor Sérgio ir lá em Novo Hamburgo e trazer o Juad e aquela visão, mas ele sozinho não consegue. Aquilo queimou. E aí a visão tem que ser lançada. Nós podemos falar da banda Unidos em Cristo, podemos falar de tantos outros ministérios, que nem o Casados para Sempre, que o Carlos e a Jaque lideram, do cultinho. Se tu não consegue enxergar que aquelas crianças precisam de voluntários, tu não vai nunca queimar no teu coração um desejo de ajudar. Mas um líder que consegue não apenas ter a visão, entender o poder da visão que está queimando no coração dele, e depois conseguir lançar a visão e fazer outras pessoas vir junto e dizer: eu acredito nessa visão. Eu acredito nessa visão. É isso que nós precisamos, amados. Nós precisamos de pessoas que acreditem que essa igreja pode, juntos, causar impacto. Trazer pessoas que não conhecem a Jesus a virem ser salvas. A serem abundantes na obra do Senhor, porque pelo menos o trabalho não vai ser vão, não vai ser inútil. Tu não vai trabalhar e amanhã estão te enterrando e tudo que tu fez aqui, nada. Não levou nada, não tem proveito para nada, se não está envolvido com o Senhor. Então, foi falado sobre o poder da visão, digo o poder da visão. Foi falado sobre saber lançar a visão, e talvez seja essa uma das coisas mais difíceis que existe para mim como líder. Poder lançar e fazer a igreja compreender a visão. E aí o Ben falou algo no encerramento daquela reunião. Visão é algo que precisa continuar sendo relançado, diga relançado. E ele disse, sabe por quê? Porque a visão, ela vai esvaziando. Ela tem um furo, como um balão assim, que vai esvaziando. E o pastor Craig deu uma ilustração. Ele disse o seguinte, ele disse que o pastor conhecia a sua igreja e ele lançou a visão. Ele disse assim, eu já vejo você saindo daqui com um balde, como se o balde fosse a visão, e o balde estava cheio d'água. Ou seja, cada um está saindo da igreja cheio da visão. Quando chega no estacionamento, já tem meio balde já esparramado pelo estacionamento. Que a visão vai se perdendo. E às vezes quando chega em casa, já está sem visão nenhuma do reino de Deus. Então nós precisamos ficar relançando e revisando. E aí teve algo que confortou o meu coração. Porque o pastor Ben falou o seguinte, visão é algo que Deus te deu. E para chegar lá, para te conseguir fazer aquele retrato, se transformar numa realidade, Deus vai te dar planos, diga planos, estratégias. Só que muitos planos vão fracassar. E aí ele disse assim, não permita que o fracasso de um plano mate a visão. Diga comigo, não permita que o fracasso de um plano mate a tua visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque, amados, muitas vezes a gente tem uma visão e a gente tenta por aqui, tenta por ali, tenta esse caminho, tenta aquele caminho. E aí o plano A deu errado, o plano B deu errado. Mas tu tem que continuar firme com a tua visão de que essa igreja pode causar um impacto. Amém? Vocês estão compreendendo? Essa igreja precisa causar um impacto. Nós precisamos ir além do limite que a gente já chegou. Nós já rompemos vários limites. Pelo tamanho da nossa cidade, pelo tamanho da nossa população, pelo poder aquisitivo de Bom Retiro do Sul, nós rompemos limites enormes. Mas isso não pode nos deter. Porque eu tenho uma visão maior para essa igreja. Só que é necessário que os líderes, vocês vistam a camiseta. Essa igreja não é do pastor Samir. Essa igreja é do Senhor Jesus e a nossa igreja. Amém? Se essa igreja for do pastor Samir, é ele que tem que receber as pessoas na porta, é ele que tem que fazer tudo, porque a igreja é dele.
Agora, eu duvido que se tu está na tua casa e alguém bate na porta, que tu não vai lá e tu não recebe essa pessoa, que tu não faz as honras da casa. Então é por isso que eu digo, se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez, vocês são os donos da casa. E aí na primeira reunião de terça-feira, eu não me lembro se foi o Craig ou o Ben que falou, vocês podem me ajudar. Eles disseram que quando você encontra alguém que você nunca viu na igreja, que é muito mais confortável a gente chegar na igreja e conversar com quem a gente já conhece, a gente falar com quem a gente sempre fala, a gente sentar com quem a gente sempre senta. Mas tem 3 coisas que tu tem que fazer com quem tu nunca viu na igreja. Quem lembra? Vamos lá. Um olhar, uma palavra e um toque. Vamos dizer junto? Um olhar, uma palavra e um toque. Esse olhar, basta tu dizer para a pessoa, tu não é invisível, estou te vendo aqui. Uma palavra, que bom que você veio. Ou, tu pode ser mais atrevido e mais ousado no Senhor. Tem alguma necessidade de oração? Posso orar pela tua vida? E um toque. Me chamo Samir, me chamo fulano de tal. Ou, pode ir além. Pode colocar tua mão no ombro dessa pessoa na hora de orar. Quem viu o vídeo que eu mandei essa semana pelo WhatsApp? Pena que eu não trouxe para passar aqui. Um vídeo que até hoje me emociona, uma menininha de 13 anos de idade. Depois, na lista de transmissão, se você não está na minha lista de transmissão, peça para alguém que tu conhece, pede para o pastor me botar na lista. Porque daí tu recebe devocional todos os dias e pode pegar o áudio, muitas vezes não precisa nem ler, porque eu sou um pai tão cuidadoso, e eu não estou falando isso para me engrandecer não, mas eu sou tão zeloso que eu pego o devocional que eu fiz, eu sei que tem gente que tem preguiça de ler, e aí eu pego e eu leio para ti. E aí nesse devocional eu mandei um vídeo. Talvez o Vlad consiga achar na internet até lá. A menina e o hino americano. Se der, eu vou passar para vocês. Ela ganhou um concurso da Toyota para poder cantar o hino norte-americano num jogo oficial da NBA. 13 aninhos de idade. Uma voz muito linda. E ela pegou o microfone, começou bem e chegou ali depois da segunda estrofe, não me lembro qual parte, que ela esqueceu a letra. E quando ela esqueceu a letra, 20 mil pessoas, ginásio de esportes lotado, a bandeira norte-americana, o hino nacional, os Marines norte-americanos, ali os soldados, tudo ali com aqueles bonelzinho branco, né? E o pessoal, tudo sentado, a guria atrás, e o bracinho dela começou a tremer, e ela não sabia para onde olhar, ela não sabia se ela ia chorar ou não. Daqui a pouco vem alguém, que é o treinador do time de basquete, se não me engano, do Denver, não me lembro agora. Ele coloca a mão sobre o ombro da menininha, e ele começa a soprar o hino nacional americano para ela. E ela começa a voltar, mas ela não consegue voltar sozinha. Daí ele canta junto com ela. Sozinha ela não consegue, ele canta junto. E além disso ele vai trazendo a plateia, todo o ginásio de esportes junto. E encerra com ela cantando e encerrando muito bem. E sendo aplaudida por todos. E depois, mais tarde, ela dá uma entrevista. Ela disse que aquele homem salvou a vida dela e a carreira dela. Hoje ela é uma cantora profissional. Ela faz comerciais de televisão, faz esses jingles. A voz dela está em vários comerciais lá nos Estados Unidos. Mas ela disse, se aquele homem não tivesse levantado e colocado a mão no meu ombro e me ajudado, eu não teria conseguido. Então diga, um olhar, uma palavra e um toque. Amém? Sabe lá quantas vezes a gente deixou, amados, de botar a mão no ombro de alguém que precisava e deixou de ser Jesus na vida de alguém? Com uma atitude tão simples às vezes. Ser Jesus na vida de alguém. Diga comigo de novo, um olhar, uma palavra e um toque. Amém? Então eu vou falar rapidinho, porque eu quero só relembrar. Eu sei que nós estamos fazendo uma série de cultos, onde eu falei, nós vamos fazer o livro de Efésios. Ou comentar e tentar pregar Efésios não ia dar, porque eu não ia nem conseguir entrar em Efésios. Então eu resolvi só
recapitular algumas coisas que foram marcantes. E uma das pregações foi aqui, orando perigosamente, e a outra chamou-se assim, experimentando plenitude de vida. Ou experimentando uma vida abundante, diga, experimentando uma vida abundante. Mas no primeiro culto, orando perigosamente, o pastor Greg falou que tinha 4 pontos. O primeiro era, sonda-me. E olha, presta atenção aqui, porque eu tenho que ser rápido e ele fala brief and amazing. Ele mesmo diz, brief and amazing significa, tu tem que ser curto, mas tu tem que ser impressionante. Porque não tem muito tempo. Então eu tenho que ser curto e impressionante. Não consigo fazer isso ainda. Eu sou longa-metragem. A pastora Tony disse, eu te mataria se tu fosse lá para Maui e fizesse culto de 3 horas, que nem tu faz, deixa as mulheres dos cultinhos lá em cima, cuidando daquelas crianças que nem louca. Falou para mim na mesa, eu mato um pastor desse. Mas o que ele falou de orar perigosamente é que tem oração do tipo, ó Senhor, abençoa-me agora, estou indo para o meu trabalho, não tem nada de errado com isso, coloca teus anjos adiante, por detrás, de um lado e de outro, não tem problema nenhum, abençoa a nossa refeição, não tem problema nenhum, Senhor, nós estamos indo para o culto, guarda a nossa casa, não tem problema nenhum em orar isso daí. Mas oração perigosa é, sonda-me, sonda-me e conhece o meu coração. Tu está dizendo para Deus, Deus examina o meu coração. Olha o que diz no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas intenções. Vê se há em mim algum sentimento errado, Senhor. Vê, porque às vezes eu não consigo ver. E aí, se tiver alguma coisa errada, me traz de volta para o caminho que vai me conduzir para a vida eterna, para a salvação. Amém? Aí eu poderia me expandir mais. Ele teve mais tempo. E ele foi lá em Coríntios, onde Paulo diz assim, ó, eu não confio nem na minha própria consciência. Paulo diz, a minha consciência não está me acusando, mas eu não confio nela também. Quem vai me julgar, quem vai sondar, quem vai analisar, no final das contas, o juiz é Deus. E ele diz assim, pouco me importa o que vocês falam, o que vocês julgam, ou que até eu mesmo. Paulo diz, porque eu sei que quem vai julgar é Deus. Tu tem coragem de dizer para Deus? Sonda-me, Deus. Examina meu coração. E se tiver alguma coisa errada, me leva de volta para o caminho da vida eterna. O segundo ponto daquela pregação, quebranta-me. Diga, quebranta-me. E o que é quebranta-me? Quebranta-me, o exemplo maior que eu tenho de quebranta-me é o próprio Jesus. Lá onde ele estava no jardim do Getsêmani, e era o lugar onde se espremia as azeitonas, com aquela pedra de moer, de moinho, se espremia para sair o azeite, para sair o azeite de oliva, e ali Jesus estava sendo literalmente espremido. E quando tu diz quebra-me, não é só se quebrantar na presença de Deus, é dizer, quebra a minha vontade, eu tenho vontade de ir para lá, mas eu sei que o Senhor está me chamando para cá. E aí Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua. Quem lembra dessa oração de Jesus? Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, por quê? Porque ele era de carne e osso como nós. E estava chegando cada vez, ele sabia o motivo pelo qual ele veio. Ele veio para morrer pelos teus pecados. Ele veio para ser oferecido como um cordeiro, como um sacrifício. Ele sabia exatamente o plano desde o início. A Bíblia diz lá em Isaías 50 que Deus mostrou o plano para ele e ele não virou as costas para o plano de Deus. Ele disse, eu topo, meu pai. E Deus deu uma visão para ele antes. Isaías 50 diz assim, eles arrancam a minha barba, o cabelo da minha face, e eu virei as costas para eles e deixei eles bater. 700 anos antes. E na hora H, na hora de ir para a cruz, a carne começou a enfraquecer. A carne de Jesus. Por quê? Isso é a prova de que ele era homem de carne e osso. E de que ele sentiu aquele prego entrando. E de que ele sentiu aquelas chicotadas.
Mas mais do que isso, ele sentiu quando Deus teve que virar as costas para ele e ele perdeu a comunhão com o Pai, a comunhão que ele tinha desde a eternidade. Ele nunca tinha perdido a comunhão com o Pai. Se você lê os evangelhos, Jesus nunca fez uma pergunta sem ter resposta. Vai ter ponto de interrogação quando Jesus está falando com as pessoas. Por exemplo, alguém chegava para ele e dizia assim: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Às vezes Jesus respondia com uma pergunta, ele dizia assim: o que dizem as Escrituras? Mas a única pergunta que Jesus faz sem resposta é quando ele está na cruz e ele diz: meu Deus, quem lembra do resto? Por que me desamparastes, ou por que me abandonastes? Foi o único momento da vida de Jesus. Leia todos os evangelhos. O único momento onde ele tem uma pergunta que ele não sabe a resposta. Porque foi o único momento onde ele perdeu a comunhão que ele tinha. A comunhão foi cortada. Ele sempre teve unidade, ele era um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Naquele momento ali na cruz, o Pai virou as costas para o Filho, porque o meu pecado e o teu pecado estava sobre ele. E se tu não entende isso, de nada adianta vir na igreja. Tu é só um religioso, tu tem que compreender que se não fosse a morte de Jesus na cruz, se não fosse o sacrifício dele, por que tu acha que um homem chega diante do seu pai e ora chorando, gotas de sangue saindo pelos poros, dizendo: Pai, se existe alguma maneira de salvar fulano, ciclano, afasta de mim esse cálice. E o Pai diz: não tem outro jeito. Tu tem que morrer na cruz. Então quando você vem para a igreja, você não vem só na igreja. Você não vem participar de algo religioso. Você vem para ter um relacionamento com aquele Deus que desceu do trono, se transformou num homem de carne e sangue, para poder pagar o preço que tinha que ser pago por um homem. E ali, naquele momento, no jardim de Getsêmani, Jesus disse: não a minha vontade, mas a tua. Diga: quebranta-me, Senhor. Não a minha vontade, mas a tua. Lá no Salmo 119, Davi diz o seguinte: o meu sofrimento me fez bem. Poxa, eu sofrer faz bem? O que está escrito ali? Pois me ensinou a prestar atenção aos teus decretos. Tuas instruções são mais valiosas para mim do que milhões em ouro e prata. Davi está dizendo que, olha, eu estava me perdendo. E daqui a pouco pesou a vara do meu pai. Porque a Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus que se tu é filho, que tu não recebe disciplina, tu não é filho, tu é o quê? Bastardo. A Bíblia diz isso. Todo homem ou mulher que não recebe disciplina é um bastardo, não tem pai. Agora, o pai disciplina e na hora, diz a Bíblia lá em Hebreus, na hora a disciplina não é nada agradável, tem um gosto ruim, um gosto amargo. Mas depois, quando tu parar para pensar, tu fala assim: cara, se eu não tivesse passado por aquilo, quem sabe eu nem teria buscado a Jesus. E quem sabe eu nem teria chegado na salvação. E aí, eu não teria vida eterna. Por isso que é muito melhor a gente estar juntos para causar um impacto muito maior nessa sociedade. Amém? Para vocês terem uma ideia, quando alguém faz algo junto, o impacto que é causado, ele é tão bacana como aquelas ondinhas, que depois que essa turma foi embora, eu já tive com 3 pessoas que me ligaram e me procuraram, uma inclusive de uma escola, que nós fomos lá fazer a apresentação para as crianças, mas a pessoa não é uma criança, é uma adulta. Ela viu a apresentação, ela ouviu a explicação do Evangelho e marcou comigo. E entregou a vida para Jesus. E esses efeitos, aqueles círculos que eu estou falando, quanto mais juntos nós estivermos, mais efeito vai causar. Porque, amados, até hoje eu ouço histórias de pessoas que se converteram
na primeira vez que a turma dos americanos vieram para cá. Na segunda vez. E nós temos que começar a fazer impacto sem americanos aqui. Amém? Através das nossas células. Através desse corpo que Deus deixou aqui. Glória a Deus que eles querem vir todo ano. Eu estou muito feliz. Mas eu estou pedindo, aprenda inglês. Aprenda. Vira a pessoa que está ao teu lado e diga, learn English. Fala, eu quero ver tu falar aí. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, ó, learn English. Diga para ela, o teu pastor está mandando. Your pastor is telling you to do. Fala. Conseguiram? Terceiro ponto da oração perigosa, alarga meu espaço. Mas eu não gostei do alarga meu espaço. Eu gostei mais porque eu não estava olhando, eu estava de olho fechado traduzindo, eu usei o estica-me, que eu acho que estica-me é melhor do que alarga meu espaço. Porque é como se Deus estivesse te levando para os limites do teu limite. Então diga, sonda-me, quebranta-me, não a minha vontade, mas a tua. E agora estica, Senhor. Eu me lembro que esse lance de não a minha vontade, mas a tua, por 4 anos a minha mulher, ela chorava, porque ela queria voltar para Maui. E aí eu dizia, ora o que Jesus orou, não a tua vontade, mas a dele. Se for da vontade de Jesus, eu também quero voltar para Maui. Se for da vontade de Jesus, mas se não for da vontade de Jesus, que adianta? Tu acha que tu vai estar feliz? De jeito nenhum, não tem como. Então, a terceira era estica-me. E lá em Atos capítulo 4, a gente vê uma oração perigosa de Pedro. Depois que eles foram presos, primeiro tu vai ler Atos 4, 19 e 20 comigo. Ele diz assim, vocês pensam que Deus quer que obedeçamos a vocês ao invés dele? Está falando com as autoridades. Não podemos deixar de falar sobre tudo o que vimos e ouvimos. E aí, vem essa oração maluca, essa oração perigosa de Pedro. Olha o que ele ora. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles. Ouve as ameaças, eles estão ameaçando nos matar. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a palavra com toda a intrepidez, com toda a coragem, com toda a ousadia. Ele poderia dizer assim, Senhor, eles estão nos ameaçando, manda agora 1 milhão de anjos nos cercando, protegendo nossas vidas, protegendo nossa casa, cortina de fogo, tapete de fogo, parede de fogo, aleluia. Já viram oração assim? Tem oração assim. Eu também quero ser protegido. Mas esses caras, eles estavam dispostos a entregar a vida para poder anunciar a mensagem de que só há salvação em... Vocês estão aqui? Só há salvação em... Só há salvação em Jesus. E como só há salvação em Jesus, está dizendo assim, Senhor, eles estão nos ameaçando, eles estão querendo nos assustar, querendo colocar medo em nós, mas eu vou te pedir, Senhor, enche, capacita os teus servos a poderem proclamar a palavra com ousadia. Que oração perigosa é essa? E a última da oração perigosa. Envia-me. Diga, envia-me. Essa oração é perigosa, amados. Se tu realmente orar ela de dentro do teu coração, pode ser que Deus te tire de um lugar de conforto. E eu não falo para me engrandecer, mal era confortável para caramba, onde eu estava. Né? E o pastor Craig disse, o pastor Samir deve ter orado. Se eu orei, foi sem saber. Eu não orei assim, me manda para Bom Retiro. Se eu orei, no fogaréu que eu estava vivendo naquela época, na recém-convertido, e nós ia até para o monte orar. Mas tu tem coragem de dizer, envia-me a mim? Envia-me, Senhor, para onde quer que seja. E aí tu chega lá em Moçambique, vê o Marcelinho lá, e diz assim, caraca, velho, eu reclamando de Bom Retiro.
Aí eu volto para Bom Retiro feliz, entendeu? Quando começa a bater essas loucuras aí, eu volto, vou lá em Uganda visitar o pastor Moses. Envia-me a mim. Lá em Isaías diz assim, lê comigo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E lá em Estrela, o pastor Craig pregou a respeito de experimentando a plenitude da vida. Ou, nós podemos dizer assim, experimentando a vida em abundância. Leia comigo João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí ele comentou o que ele tinha na mente dele a respeito de viver uma vida abundante. E eu posso compartilhar com vocês o que eu tinha na minha mente quando eu achava que eu estava vivendo uma vida abundante. Ele, na cabeça dele, ir para o Havaí. Ele era surfista na Califórnia. Mas ele estava na Califórnia e o sonho dele de uma vida abundante, porque ele era surfista, de uma vida plena, de uma vida que satisfizesse, existe essa palavra? Que preenchesse o vazio do coração dele, era pegar onda no Havaí, as melhores ondas do mundo. E foi para isso que ele foi para lá. E ele disse que por uma época ele achou que estava vivendo a vida na plenitude. E ainda chegou lá e teve a sorte de conhecer uma guria lá que era modelo e rica. E ele disse assim, cara, eu estava pegando as melhores ondas do mundo, namorando uma modelo rica. Eu estava vivendo a vida na plenitude. Mal sabia eu, disse ele, mal sabia eu que aquele meu estilo de vida estava me levando para a morte. Que se eu continuasse usando droga e álcool do jeito que eu estava usando, fazendo festa do jeito que eu estava fazendo, eu iria morrer muito cedo. E eu poderia dizer para vocês que em Nova York, nos anos 80, eu também achava que estava vivendo a vida sobre as ondas de Nova York. Na minha parede de casa, prometo vocês, era bem assim, eu tinha todos os shows de rock and roll que ia ter no Madison Square Garden. Madison é tipo um ginásio que nem onde estava aquela menina ali. Todos os shows. E a data. Pink Floyd, Genesis, Yes, era o rock and roll que eu curtia, né? Lou Reed, aquelas bandas todas. Tinha lá. AC/DC. E eu trabalhava com mais 2 ou 3 brasileiros numa churrascaria, que nós tínhamos uma parceria, todo mundo gostava daquilo ali. Então, tinha show na sexta-feira e tinha que trabalhar. Teve uma sexta-feira que eu sabia que eu ia ficar empenhado, era show do AC/DC, eu disse, eu não posso perder esse show. E aí estava eu e o Marquinhos, um amigo meu, os dois trabalhando, e eu sabia o Ademir, que era o dono, vai pedir para mim ficar, porque eu era o mais treinado, eu tinha botado eles todos a trabalhar lá. Mas aí eu peguei, derramei sabão na escada, por onde eu ia passar, e fiz de conta que caí. Pá! Bati assim, e aí veio o dono do restaurante, que lá nos Estados Unidos pode botar uma indenização e o bicho é feio, né? O que houve, Marco? O que houve, Marco? Não sei, tudo mentira, não sei. Acho que foi meu pé, cara. Ele olhou, o movimento está fraco, acho que só o Marquinhos dá conta, vai para casa. Aí o Marquinhos subiu no escritório dele onde eu estava, e usou um palavrão que eu não posso dizer no púlpito, né? Eu sei que é mentira tua, turco. Eu sei que tu fez... Que mentira, cara. Tô quase morto de dor aqui. Dobrei a esquina, peguei, encontrei com outro camarada e nós fomos pro show do AC/DC. E assim era. E eu achei que estava vivendo a vida na plenitude. Vivendo a vida em abundância. Experimentando de tudo e achando que estava satisfeito. Até que um dia alguém compartilhou comigo que Jesus morreu na cruz. Um dos clientes do restaurante que eu trabalhava. Jesus morreu na cruz para me salvar, para pagar os meus pecados. Não dei valor. E ele pegou, me deu uma Bíblia. Eu comecei a ler aquela Bíblia. Ainda assim, não fez diferença até que Jesus entrou no meu coração. O dia que eu entreguei a vida para Ele. Eu já não sei nem quantos anos faz mais, mas eu acho que já faz mais de 24 anos. Foi em 1994. E desde então eu tenho experimentado o que é realmente ter uma vida plena. O que é realmente
Não somente teus pecados perdoados. Teus pecados perdoados é legal, é bom demais. Mas mais do que isso, mais do que teus pecados perdoados, ter um relacionamento com o Deus que te criou. Poder entrar num quarto, fechar a porta e falar com o Deus que te criou. Não tem nada que pague isso. Daquele ponto em diante, eu comecei a viver a vida plena, quando eu entreguei minha vida para Jesus. E assim foi na vida do pastor Craig. E assim foi na vida do pastor Jason. Porque sabe, assim é na tua vida. Uma vida que tenha significado, uma vida que tenha propósito. Então, querido, se tu já aceitou Jesus, deixa eu te explicar uma coisa. Se tu já aceitou Jesus, o pastor Craig, ele colocou da seguinte maneira. Deus colocou no coração do homem um vácuo, diga vácuo. Mas esse vácuo, ele tem o formato de Jesus, ele tem o formato de Deus. O problema é que o diabo, ele consegue fazer algumas coisas com um formato muito parecido. Muito parecido. Quem aqui já pegou um cadeado daqueles da Pado ou Papais? Quem aqui já pegou um cadeado desse? Quem aqui já colocou uma chave no cadeado e entrou direitinho, chegou a fazer clique, mas na hora de virar não virou? Quem já teve essa experiência? O diabo é tão astuto que ele consegue fazer umas cópias quase perfeitas e tu pensa, agora sim, agora eu estou vivendo a vida plena. Ou seja o que for. E o pastor Craig, ele disse que isso aí são cisternas rotas. Jesus disse o seguinte, preste atenção, eu sei que eu tenho pouco tempo, vamos lá comigo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus, ele chega para uma multidão, muito maior do que essa, numa festa. Ele sobe num lugar mais alto e ele diz, se alguém tem sede, venha a mim. Não vai comprar uma garrafa de uísque, porque pode até parecer na hora que vai saciar a tua sede. Mas não vai. Não vai passar a noite na balada, porque até pode ser na hora que uma noite na balada pode ser como aquela chave, que tu vai dizer assim, mas depois vai esvaziando. Então, se alguém tem sede, venha a mim, com letra maiúscula, e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a primeira coisa que ele promete é uma fonte inesgotável. Diga, fonte inesgotável. Fonte onde eu realmente posso saciar minha sede. Diga, fonte onde eu realmente posso saciar a minha sede. Essa sede que eu tenho na minha alma. E se você tem sede na alma, você precisa experimentar dessa fonte. Eu falo para crente e eu falo para o incrédulo. Porque o incrédulo, aquele que ainda não colocou sua fé em Jesus, e não é incrédulo como um xingamento, aquele que ainda não depositou sua fé e confiança total na obra da cruz, precisa entregar sua vida a Jesus e dizer, eu quero, não apenas receber o perdão dos pecados, eu quero. Não deve ter onda maior no mundo, não deve ter show de rock maior no mundo, do que poder ter um relacionamento com aquele que me criou, com o Deus que me criou. Eu quero um relacionamento contigo. E a Bíblia diz que Jesus estava falando, não era de água, não era d'água. O que está escrito ali? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então esse rio de água viva é que quando tu entrega a tua vida para Jesus, alguém vem morar dentro de ti. Sabe quem é esse alguém? O Espírito Santo. E o pastor Craig colocou da seguinte maneira, quando o Espírito Santo vem morar dentro do teu coração, não adianta mais, velho. Tu até pode tentar fazer o que tu fazia antes,
Ele colocou da seguinte maneira: o cristão é o pior tipo de pecador que existe, porque tu faz o pecado e tu te sente miserável logo depois que tu fez. Tu pensa assim: eu vou fazer aquilo que eu fazia antes de entregar minha vida para Jesus. Antes eu era feliz. Pode esquecer. Tu pode até fazer. Tu pode até dizer assim: eu me lembro que uma época quando eu enchia a cara, eu ficava bem. Tu vai lá fazer o mesmo pecado e logo em seguida tu vai estar te sentindo pior ainda. Por quê? Porque a chave não vira. Porque agora o Espírito Santo está lá dentro, ele tem sede, sabe de quê? Das coisas de Deus. Ele tem sede das coisas de Deus, ele não vai querer mais. Tu vai te sentir um peixe fora d'água. Em alguns ambientes onde tu ia antigamente, te sentia parte. Tu vai dizer: o que eu estou fazendo? Eu estou falando porque eu já fiz isso. Eu me converti e logo depois da minha conversão eu vim para o Brasil fazer uma visita e meu irmão na época não era convertido. Vamos na Lupus Land. Passei a noite lá dizendo: o que eu estou fazendo aqui, cara? O que é isso aqui, cara? Cheguei, nem tinha Lupus Land na época, era só Lupus, no centro de Lajeado. Fedendo a cigarro, fui sem carro, fui de carona, fiquei até 6:30 da manhã esperando para voltar para Bom Retiro do Sul. Como um peixe fora d'água. Eu olhava para mim no espelho, era o mesmo homem, o mesmo peso, mas por dentro, tudo estava mudado, amado. O Espírito Santo estava aqui dentro. E o Espírito Santo não queria mais aquelas coisas. Não adianta. Não adiantava mais tentar saciar a sede. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que Deus colocou no teu coração e no meu coração a eternidade. E como mesmo tu não tendo entregado tua vida para Jesus, ainda tu tem sede das coisas eternas, porque a Bíblia diz: Deus colocou a eternidade no coração do homem. E porque Deus colocou a eternidade no teu coração, tu quer uma resposta para aquilo que vai acontecer após tua morte. E a resposta, preste atenção, não é vir numa igreja, não é ter uma religião. A resposta é ter um relacionamento com esse Deus, convidar esse Deus para vir morar no teu coração. E aí, meu amigo, quando ele vem morar no teu coração, tu sabe, porque tu sabe que ele está lá dentro. Não precisa ninguém mais te falar. E aí tu sabe que ele está lá dentro, tu sabe que tu é salvo. E se tu não sabe disso ainda, tu precisa ficar sabendo. Precisa ter essa convicção, essa certeza de que o Espírito Santo mora dentro do teu coração. Rios de água da vida. Lá em Ezequiel, capítulo 36, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o quê? Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Eu vou ter que pular um monte para chegar lá em Jeremias, porque eu quero que vocês leiam esse texto aí comigo, e o pessoal do louvor já pode vir. Porque 2 males, leia comigo, porque 2 males cometeu o meu povo, 2 pecados. Qual foi o primeiro? A mim me deixaram, viraram as costas para mim, eu que sou o manancial de águas vivas. O que é o manancial? Manancial é uma fonte inesgotável. Água viva é uma fonte que não vai terminar nunca, que não vai parar de vir. E aí tu pega e larga o manancial. Primeiro erro. E qual que é o segundo erro? Eu vou cavar, vou fazer um buraco, vou botar minha calha aqui, quando chover do telhado, a água da chuva vai encher essa cisterna aqui. E aí, quando eu tiver sede, eu sempre vou ter da cisterna para beber. Mas Deus está dizendo que essas cisternas estão furadas. Diga, cisternas rotas. Cisternas furadas. Que não retêm as águas. E aí ele diz assim: sabe o que é uma cisterna rota? É aquela garrafa de cachaça. Que na hora parece que vai te saciar a tua sede. Sabe o que pode ser uma cisterna rota? Uma pedra de crack. Mas ele foi além, ele disse: existem coisas que não são pecado, que os crentes acham que vão satisfazer sua alma. Daí me chamou a atenção, eu nunca tinha pensado nisso. Estou traduzindo ele, estou lhe aprendendo.
O quê? Como assim? Sim, tem gente que pensa que para satisfazer a alma, então eu vou começar a viajar pelo mundo afora e conhecer o mundo. Não! Não vai saciar a tua alma. Tem gente que pensa que fazer aventuras não é pecado, coisas perigosas, se atirar de paraquedas, se atirar de bungee jump, como é que é aquilo? Bungee jump? Bungee jump? Jumping junk. Eu vou me atirar. E vai me trazer emoções. E vão satisfazer minha alma. Ou então focar na minha carreira. Na minha carreira profissional. Então preste atenção, amados. Diga comigo, cisterna rota. Ou uma caixa d'água furada. Diga, caixa d'água furada. Ela até pode reter a água por um tempo, mas vai chegar um dia que tu está precisando de verdadeira água viva, e tu vai tirar o tampão, ou tu vai abrir a torneira, e tu vai ver que não tem mais. Por quê? Porque está furada. Então, 2 pecados. Como que tu vai fazer isso? Como é que tu vai abandonar um manancial de águas vivas para ir cavar para ti, para ir tentar preencher teu coração uma cisterna furada, achando que isso vai satisfazer tua vida? E aí, ele encerrou da seguinte maneira: o Espírito Santo que Deus colocou dentro de ti não vai te dar descanso, não vai permitir que nada nesse mundo te satisfaça, a não ser Ele mesmo. Sabe do que Deus faz tu precisar? Deus faz tu precisar de Deus. É de Deus que tu precisa.